20% de todo o petróleo do planeta passa por um corredor de 33 quilômetros de largura. Quando esse corredor fechou, o mundo inteiro entrou em pânico. Mas o detalhe mais curioso dessa história não é o fechamento, é outro. Os países que mais dependem dessa rota foram exatamente os que se recusaram a ajudar a protegê-la. Trump foi até o fim com o Irã, decapitou a cúpula do regime, destruiu as forças militares iranianas e, do ponto de vista militar, venceu. Só tinha um problema: o Estreito de Hormuz continuava fechado. E enquanto estiver fechado, China, Japão, Coreia do Sul, Índia e boa parte do mundo ficam sem o petróleo que precisam para funcionar. Então Trump fez o que qualquer líder faria: ligou para os países que mais dependem dessa rota e disse: vocês recebem 80 a 90% desse petróleo. Mandem navios para escoltarmos os tanqueiros juntos. Japão disse que não. Coreia do Sul disse não. Alemanha disse não. França disse não. E quando o pedido foi ampliado para a OTAN inteira, o silêncio foi praticamente total. E Trump disse que tudo bem, que os Estados Unidos vão resolver sozinhos, que nunca precisaram de ninguém. Mas se os Estados Unidos reabrirem Hormuz sozinhos, pagando o preço em bilhões e em vidas, e todo mundo voltar a receber seu petróleo barato, alguém vai agradecer? Olá! Bem-vindos ao Hub TNT. Eu sou o Arsênio Pagliarini e, como sempre, nossa missão aqui é trazer para vocês tudo o que compreende a vida nos Estados Unidos, o verdadeiro American Way of Life. E hoje a gente vai destrinchar por que os países que mais dependem do petróleo que passam pelo Estreito de Hormuz se recusaram a ajudar a protegê-lo. E o que acontece com o mundo e com o Brasil se os Estados Unidos resolverem isso sozinhos. Mas antes de prosseguir, aproveita para curtir, se inscrever aqui no canal do Hub TNT e ativar as notificações. Vamos lá? Bom, tudo isso não começou em março, começou meses antes. E vale entender o caminho. Em janeiro de 2026, o governo iraniano matou milhares de manifestantes durante os maiores protestos que o país via desde a Revolução Islâmica lá em 79. Trump ameaçou tomar ação militar. O que veio a seguir foi o maior acúmulo de forças americanas no Oriente Médio desde o Iraque, em 2003. E, ao mesmo tempo, os dois países ainda estavam em negociações nucleares, uma faca de dois gumes. No dia 28 de fevereiro de 2026, Estados Unidos e Israel lançaram um ataque surpresa em múltiplos alvos dentro do Irã. A cúpula do regime foi atingida, incluindo o líder supremo Ali Khamenei. O Irã respondeu com centenas de mísseis e drones contra Israel e bases americanas no Golfo, incluindo a Quinta Frota, o principal comando naval americano na região, sediado no Bahrein. E então veio a decisão que abalou o mercado global: fechou o Estreito de Hormuz. Para quem não sabe, o Estreito de Hormuz é o corredor marítimo por onde passam 20 milhões de barris de petróleo por dia, 20% do consumo mundial, segundo a Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos. O barril Brent, principal referência internacional, foi de 70 para mais de $100 em menos de 2 semanas, uma das maiores disrupções energéticas desde os anos 70. Trump declarou vitória militar. Eles não têm mais marinha, não têm mais força aérea, não têm mais radar, disse ele. Mas o estreito continuava fechado. E com ele fechado, o petróleo parado e o barril nas alturas, Trump precisava de uma solução rápida. E foi buscar ajuda onde sempre buscou, nos aliados. No dia 15 de março, Trump fez o pedido. E para entender por que o gelo foi tão desconcertante, é preciso entender quem ele estava chamando e o que cada um desses países tem a ver com o Estreito de Hormuz. O pedido em si era direto: que os países que mais dependem dessa rota mandassem navios para escoltarmos os tanqueiros e garantir que o petróleo voltasse a fluir. Do ponto de vista de Washington, a lógica era simples: quem mais depende, mais tem a ganhar com a rota aberta. Pois bem, olhe os números e, mais importante, o que eles significam. A China é o maior receptor individual de petróleo que passa por Hormuz. Quase metade de tudo que o país importa em energia vem por esse corredor. Pensa no tamanho disso. A segunda maior economia do mundo depende de uma rota que ele se recusou a ajudar e proteger. A Índia vem logo atrás, fortemente dependente do Golfo Pérsico para abastecer uma população de mais de 1 bilhão de pessoas. A Coreia do Sul importa entre 80% e 90% de todo o seu petróleo pelo Oriente Médio e boa parte passa por Hormuz. O Japão é ainda mais vulnerável, não tem produção própria relevante e depende quase que inteiramente de importação para tudo que consome em energia. Juntos, China, Índia, Japão e Coreia do Sul respondem por quase 75% de
todo o petróleo que passa pelo estreito. 3/4 do fluxo inteiro indo para esses 4 países, segundo os dados da EA e da Kepler, empresa especializada em rastreamento de commodities. E a Europa? Dependência direta baixa, menos de 4%. Os Estados Unidos, menos de 3%. Um país que produz mais de 13 milhões de barris por dia, tem Canadá e México como fornecedores e importa pouquíssimo do Golfo. Veja bem, o país que está pagando a conta militar, que tem soldados na linha de frente, que teve a própria base naval atacada, é exatamente o que menos precisa desse estreito aberto. E os que mais precisam preferiram ficar em casa. Trump chamou pelo nome China, França, Japão, Coreia do Sul e Reino Unido. Depois ampliou para a OTAN inteira. Estou exigindo que esses países venham e protejam seu próprio território, porque é o território deles também, disse ele a bordo do Air Force One. E avisou, os Estados Unidos iriam se lembrar de quem recusou ajuda. A Alemanha foi direta. Essa não é a nossa guerra. Nós não a começamos. A França declarou que jamais participaria. Japão, Austrália, Polônia, Suécia e Espanha anunciaram que não enviariam forças. O Reino Unido ficou em cima do muro, discutindo só a possibilidade de drones de varreduras de minas, nada de navios, nada de soldados. O senador Lindsey Graham, um dos republicanos mais próximos de Trump, disse ter falado com o presidente e que nunca ouviu tão furioso na vida. A fúria é compreensível, mas há 3 razões muito concretas por trás do não, e elas revelam mais sobre o mundo do que sobre os aliados. A primeira é jurídica. A OTAN é uma aliança de defesa. O artigo 5, a cláusula "se um é atacado, todos são atacados", nunca foi pensado para cobrir uma operação ofensiva iniciada por um dos seus membros. Sem mandado do Conselho de Segurança da ONU, entrar seria politicamente indefensável para qualquer parlamento europeu. A segunda é política interna. Na Europa, essa guerra é impopular. O presidente da Irlanda declarou que ela viola o direito internacional. Macron foi na mesma direção. Nenhum líder europeu, de direita ou de esquerda, quer defender para seus eleitores a decisão de mandar soldados para um conflito que os Estados Unidos iniciaram, sem um objetivo final claro. A terceira revela o paradoxo central desse episódio. Os países asiáticos, os que mais dependem de Hormuz, os que mais teriam a ganhar com a rota aberta, calcularam que é mais barato deixar os Estados Unidos arcarem com o custo e colherem o resultado. Se Trump vencer e reabrir o estreito, o petróleo volta a fluir para a China, para o Japão e para a Coreia do Sul. E eles não gastaram um centavo, não perderam um soldado, não sofreram retaliação iraniana. É a lógica do carona. Deixa o outro pagar a conta e aproveita o benefício. E ainda há o fator China. Pequim claramente prefere ver os Estados Unidos desgastados nesse conflito do que participar de uma solução que fortalece a imagem da liderança americana. Para Pequim, cada bilhão que Washington gasta no Golfo e cada aliado que recusa participar é um dado positivo no tabuleiro geopolítico de longo prazo. No fundo, a conta é simples. Todo mundo quer o petróleo fluindo, mas ninguém quer pagar pela segurança da rota. E os Estados Unidos continuam sendo os únicos dispostos a assinar o cheque. É aqui onde a coisa fica interessante, porque em menos de 24 horas, Trump fez uma inversão completa de narrativa. Na segunda-feira, 16 de março, disse que numerosos países estavam a caminho para ajudar, sem citar quais. No dia seguinte, 17 de março, publicou no Truth Social, a rede social dele, "We no longer need or desire this assistance". Em tradução direta, nós não precisamos mais nem desejamos a assistência dos países da OTAN. E nunca precisamos. Numa reunião no Salão Oval, com o primeiro-ministro da Irlanda, um repórter perguntou sobre os aliados. Trump respondeu, "We don't need any help, actually". Na verdade, a gente não precisa de nenhuma ajuda. Na segunda, os países estavam a caminho. Na terça, os Estados Unidos nunca precisaram de ninguém. 24 horas separaram o pedido do desprezo. Mas há uma lógica aqui além da narrativa. Se os Estados Unidos conseguirem reabrir o Estreito de Hormuz sozinhos, e os primeiros resultados militares apontam nessa direção, o mundo inteiro ganha. A China volta a receber seus 37,7% do fluxo. O Japão, que não tem outra opção, volta a importar o petróleo de que depende. A Coreia do Sul normaliza sua cadeia de abastecimento. A Europa vê os preços da energia estabilizarem. E os Estados Unidos? Segundo a Time Magazine, pagaram mais de 11 bilhões de dólares só na primeira semana de operação. Tiveram a própria base naval atacada, arriscaram vidas americanas.
e entregaram ao mundo a segurança energética que ninguém quis ajudar a garantir. É o America First na sua forma mais literal. Os Estados Unidos agem por interesse próprio, neutralizaram uma ameaça nuclear regional e, como consequência, entregam um bem global que todos os outros recebem de graça. Geograficamente, o Brasil está em outro lado do planeta em relação ao Estreito de Hormuz. Mas quando a principal rota de energia do mundo fecha, a distância não protege ninguém. E o Brasil sente isso de formas muito concretas. Essa guerra cria, ao mesmo tempo, uma oportunidade e um risco real para a economia brasileira. E os dois podem acontecer juntos. O lado positivo existe. O Brasil é exportador líquido de petróleo, produzindo cerca de 3,8 milhões de barris por dia. Quando o preço do barril sobe, a Petrobras lucra mais e os royalties que chegam ao governo aumentam. A XP Investimentos estimou que um choque de $10 no barril pode injetar até 10,7 bilhões adicionais ao resultado fiscal de 2026. Para um país com as pressões que o Brasil enfrenta, isso não é pouco. Mas tem o outro lado, e ele chega direto na mesa de qualquer família brasileira. Segundo um levantamento da Gazeta do Povo, o Brasil importa entre 80% e 85% de todos os fertilizantes que usa. E o Oriente Médio responde por mais de 1/3 das importações brasileiras de ureia e fosfatados. Com o Hormuz fechado, esses fluxos travaram. O próprio Ministério da Agricultura emitiu alerta para risco de déficit entre 1 a 3 milhões de toneladas de fertilizantes em 2026, suficiente para comprometer as safras de 2026 e 2027. Menos fertilizantes no campo significa custo mais alto de produção, que significa alimento mais caro no supermercado. Tem ainda um detalhe que quase ninguém está comentando. O Irã é o maior comprador individual de milho brasileiro, absorvendo cerca de 23% de tudo que o Brasil exporta desse grão. Com a guerra, essa rota travou. E para o setor de proteínas, frango e boi, isso tem consequências em cascata. E no câmbio e na inflação. O dólar voltou a pressionar logo no início de março. E o BTG Pactual projeta que manter o petróleo nos níveis atuais adicionaria cerca de 0,6 ponto percentual à inflação de 2026, empurrando o IPCA para perto de 4,7% acima do teto da meta. Como resumiu um especialista das safras e mercado, uma consultoria referência no agronegócio brasileiro? Não estamos no centro do conflito, mas estamos no centro das consequências econômicas dele. E o Brasil não está sozinho nessa posição. É o mundo inteiro, cada país, à sua maneira, sentindo as consequências de uma guerra que começou longe, mas cujos efeitos não respeitam fronteiras. E o que isso nos diz sobre o sistema que estamos vivendo? Pois bem, o que esse episódio revela é algo que vai muito além dessa guerra específica. Os Estados Unidos construíram, desde 1945, uma arquitetura de segurança global que mantém rotas comerciais abertas, regimes nucleares sob controle e o fluxo de energia funcionando. Esse trabalho tem um custo enorme em dinheiro, em soldados, em presença militar permanente em zonas de risco. E por décadas, o mundo recebeu esse benefício pagando uma fração do preço. O que esse episódio expôs, de forma nua e crua, é a conta que ninguém gosta de abrir. Os países que mais dependem dessa segurança, China, Japão, Coreia do Sul, Índia, foram exatamente os que recusaram ajudar a mantê-la. É a definição clássica do problema do carona. Você deixa o outro pagar, torce para que dê certo e colhe o resultado sem arcar com o risco. Trump nomeou esse problema em voz alta. E independentemente de como você avalia a guerra em si, esse é um debate que o Ocidente vai precisar ter. Até quando os Estados Unidos topam ser o segurança do mundo sem que os beneficiados dividam minimamente a conta? Alianças internacionais não são casamentos, são contratos de interesse. E esse contrato acabou de ser relido, com os números na mesa. Se os Estados Unidos reabrirem o Estreito de Hormuz sozinhos, protegendo uma rota da qual o mundo inteiro depende, faz sentido que só eles paguem a conta? Deixe nos comentários o que você acha. E se esse vídeo faz sentido para você, compartilha. Valeu pela companhia. Até a próxima.